Amém! A pedido dos irmãos, iremos cantar o cântico 95, Vida Santa. Vamos louvar juntos e depois escutar a mensagem. O hino diz: Vida santa que a vinda do Senhor aguarda, Deus quer para mim. Dia a dia do Espírito sendo saturada, minha alma, meu ser e a prazer, a Cristo assim. Vamos louvar Jesus ao Senhor. Vida santa que a vinda do Senhor aguarda, Deus quer para mim, para mim. Dia a dia do Espírito sendo saturada, minha alma, meu ser e a prazer, a Cristo assim. Vida de orar sem cessar e de se regozijar na comunhão a invocar Jesus. Sempre vigilante e prudente aqui espero, Jesus, meu Senhor, meu Senhor. Vivo a vida da igreja tendo um só anelo, a Cristo ganhar e buscar crescer em amor. O Espírito não apagar, não desprezar seu falar, na comunhão a invocar Jesus. Vida santa que a vinda do Senhor aguarda, Deus quer para mim, para mim. Dia a dia do Espírito sendo saturada, minha alma, meu ser e a prazer, a Cristo assim. Vida de orar sem cessar e de se regozijar na comunhão a invocar Jesus. Sempre vigilante e prudente aqui
Irmãos, Jesus é o Senhor. Irmãos, Jesus é o Senhor. É um prazer estar aqui novamente falando a palavra para os irmãos. Que essa palavra possa entrar no coração dos irmãos, que essa palavra possa fazer uma transformação nos irmãos. Esse é o desejo de nosso coração, que Deus possa nos usar para que essa palavra chegue nos vossos corações. Então, irmãos, é um privilégio, apesar de estarmos ainda distante fisicamente, mas, irmãos, espiritualmente, neste momento, eu sinto assim o poder que tem o Espírito e as orações dos irmãos. Eu aqui neste momento, irmãos, eu estou totalmente revestido pelo Espírito, que eu sei que muitos irmãos têm orado por nós. Louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor, irmãos. Nós chegamos à 7ª mensagem dessa série de mensagens que nós estamos dando de uma pessoa no Espírito. A autobiografia de uma pessoa no Espírito. E essa mensagem, ela vai falar do 10º aspecto de uma pessoa no Espírito. Esse 10º aspecto é aqueles que amam a igreja e os que provam de Cristo. Aqueles que amam a igreja e os que provam de Cristo. Que na realidade não são duas pessoas. Os que amam a igreja e os que provam de Cristo. Mas se você ama a igreja, você prova de Cristo. E se você prova de Cristo, você ama a igreja. E mais tarde nós vamos ver isso. Então eu queria trazer à memória dos irmãos esses 8 aspectos que já desfrutamos. O primeiro aspecto, os irmãos lembram? Os irmãos lembram? Você está lembrado, irmãos? Qual foi o primeiro aspecto de uma pessoa no Espírito? Foi o cativo. Cativo. Você é um cativo? Hoje eu sou um cativo. E o irmão nos mostrou muito bem, nos ilustrou, falando sobre o cativo. Na antiguidade, no Império Romano, onde ali, aquele exército, eles saíam à guerra, eles venciam os seus adversários e traziam aqueles cativos, trazia os cativos, e aquele general, ele ia à frente do exército, naquele carro, com aqueles cavalos bonitos, com aquele carro maravilhoso, e com ele vinha aqueles cativos. E esses cativos, eles tinham 2 partes. A primeira parte eram os cativos que se rendia àquele general, se rendia voluntariamente àquele general. Então eles estavam satisfeitos em ser cativo daquele general, daquele exército, daquele general poderoso. Mas atrás deles ainda vinham aqueles que foram cativos, mas eles não se rendiam, interiormente eles não se rendiam, eles não estavam satisfeitos em ser cativo daquele exército. Então, a Bíblia nos fala, isso está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ali fala, irmãos, que esses cativos, esse grupo de cativos que se rendiam, eles levavam em suas mãos
o incensário. Naqueles incensários, eles exalavam uma fragrância que para uns era de vida para vida e para outros era de morte para morte, porque aqueles que recebiam aquela fragrância que era cativo, que foram também cativos, alegres, satisfeitos, aquela fragrância era de vida para vida. Mas para aqueles que foram cativos e estavam ali interiormente sem aceitar aquela situação, para eles, aquela fragrância era de morte para morte. Ó Senhor Jesus, eu só queria ler novamente com vocês esse versículo que nós acabamos de ler. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que fala assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Graças, porém, a Deus, irmãos. Graças, porém, a Deus. E aqui eu quero falar para os irmãos, eu quero me expor e dar o meu testemunho. Há muito tempo atrás, eu lutei com Deus, eu lutava com Deus, eu não queria saber de Deus. Deus entrava pela porta e eu saía pelo portão. Eu não queria saber de Deus, eu lutava com Deus. Por que eu fazia isso? Porque eu achava, irmãos, que tudo que eu desfrutava, tudo que eu desfrutava no mundo, não tinha nada melhor. Ser um cristão era deixar as coisas boas para trás. Ser cristão era deixar as coisas alegres para trás, que um cristão tinha que ser tinha que ser uma pessoa triste, que não desfrutava não tinha alegria. E eu achava que todas as coisas que eu desfrutava no mundo, não tinha nada melhor. Então eu fugia de Deus. Irmãos, até que um dia, o Senhor Jesus, como esse general poderoso, Ele me venceu. Não foi eu, irmãos, que me rendi, mas foi Deus que me venceu. Oh, irmãos, eu fui vencido. O Senhor me venceu. E aí, irmãos, eu percebi que tudo que eu achava que era prazeroso, tudo que eu achava que era bom demais, o Senhor me mostrou que era muito pouco, que passava. E eu sempre pego essa situação e falo, e dou uma experiência, e falo para os irmãos que eu achava que tudo que eu desfrutava no mundo era uma bala de chocolate, era algo maravilhoso, que não tinha nada melhor. Mas quando esse general poderoso, glorioso, maravilhoso me venceu, ele mostrou para mim o que ele tinha para me dar, era uma barra de chocolate. Antes eu desfrutava de uma bala e achava que não tinha nada melhor. Mas hoje, nós estamos desfrutando de uma barra de chocolate. Isso é uma pequena ilustração do que o Senhor Jesus é para nós. Então, irmãos, a partir daí, eu faço parte dessa procissão triunfal do Senhor. O único arrependimento, irmãos, que eu tenho até hoje é de não ter me entregue ao Senhor antes. Porque eu queria ter me entregado ao Senhor antes. Por que eu não fiz isso? E eu creio que também é o sentimento dos irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos,
o primeiro aspecto de uma pessoa que vive no Espírito é cativo. Nós somos cativos do Senhor. Então, irmãos, eu queria falar também para vocês que esses aspectos não são aspectos de cada pessoa, mas são os aspectos de um ministro da nova aliança. O ministro da nova aliança, ele é um cativo. O segundo aspecto, o ministro da nova aliança, é uma pessoa que vive no Espírito, ele também é carta. Segundo aspecto, ele é carta. Você é uma carta? Quando as pessoas olham para você, o que as pessoas veem? Você é uma carta que as pessoas, ao olhar para você, lê Deus, lê a vontade de Deus, lê o plano de Deus, que nós possamos ser carta. 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 3 fala assim: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério e escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Irmãos, no Velho Testamento, a carta de Deus foi escrita em tábuas de pedra. A vontade de Deus, o plano de Deus, o desejo de Deus foi escrito em tábuas de pedra. Mas hoje não foi escrito. Não é escrito em tábuas de pedra, irmãos. Mas em nosso coração, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente. Aleluia! Ó Senhor Jesus, você é carta. Nós somos carta. Isso é o segundo aspecto de um ministro da nova aliança. O terceiro aspecto, que nós somos espelhos. O que é um espelho, irmãos? Um espelho, ele reflete o que está na sua frente. Quando você está à frente do espelho, o que você reflete? Você reflete a sua imagem. Quando as pessoas estão à sua frente, o que as pessoas veem? O que as pessoas veem quando está em sua frente? Vê problema? Vê dificuldades? Você reflete problemas? Você reflete dificuldades? Olha a situação atual. Quando as pessoas estão na sua frente, ele vê coronavírus. Esse vírus que está alastrado aí. As pessoas veem isso em você. Ou vê Cristo. Ou vê Deus. Ou vê a solução. O que eles veem em você, irmãos? O que você reflete? As pessoas estão desesperadas. Mas, ao olhar para você, o que você reflete? Você precisa refletir Cristo. A solução para todas as coisas. E isso é um espelho. Senhor Jesus. E esse versículo está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Abre a sua Bíblia. Acompanha-me. Abre a Bíblia, irmãos, irmãs. Abriu a sua Bíblia? Vamos ler esse versículo. Capítulo 3, versículo 18. E todos nós, fala para o irmão que está ao seu lado. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Louvado seja o Senhor. Às vezes, irmãos, aqui tem uma palavra maravilhosa. Somos transformados de glória em glória. O que significa essa palavra glória? Às vezes nós falamos, ô glória, mas não sabemos nem o significado. Glória é a expressão de Deus no homem. Isso é glória. Quando Deus olhar para você, eles precisam falar, ô glória! Eu estou vendo Deus. Eu estou desfrutando de Deus. Lembra, irmãos, de Êxodo 33, da experiência de Moisés? Moisés, quando queria falar com Deus, ele entrava na tenda e o povo ficava ali de fora na expectativa. Quando Moisés estava entrando, eles ficavam na expectativa. Moisés a entrar na tenda. E Deus vai falar com ele. E ali a nuvem descia sobre aquela tenda. Deus falava com Moisés. E quando Moisés saía, o seu rosto brilhava. A glória de Deus brilhava. Mas essa glória era desvanecente. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Mas irmãos, hoje no Novo Testamento, o ministro da Nova Aliança, aqueles que andam no Espírito, essa glória não é desvanecente. O que a Bíblia fala? Se a glória do Velho Testamento teve sua honra, muito mais glória terá aquele que não é desvanecente, que é permanente. Senhor, essa glória, irmãos, essa glória é permanente. E essa glória é no nosso interior. Senhor Jesus, vamos prosseguir. Então nós somos cativos, carta, espelho. Agora chegamos ao quarto aspecto, que é vaso. Você é um vaso? Você é um vaso? Nós somos vasos, irmãos. Nós somos vasos de barro. Você é um vaso de barro. Mas neste vaso de barro habita um tesouro dentro de nós. O Senhor Jesus é um tesouro dentro de nós. É um tesouro inestimável. Tesouro inestimável, quão insondável é. A cada dia mais precioso que antes Ele é. Jesus é um tesouro inestimável, irmãos. E cada dia mais precioso Ele é. Ele está dentro de nós. Nós somos simplesmente vasos de barro que temos o tesouro dentro de nós. Mas às vezes nós valorizamos mais o vaso. Às vezes nós até mesmo deixamos o tesouro, irmãos, de lado e queremos valorizar o vaso. Irmãos, se você tem uma fragrância, o que você faz? Você procura colocar aquela fragrância em um vaso, ou qualquer outra coisa, assim, que tenha resistência para que aquela fragrância não se exale. Mas Deus, Ele não nos fez
como de bronze, Ele nos fez de ferro, mas Ele nos fez como um vaso de barro. Para quê, irmãos? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que você precisa ver? Eu sou de barro, mas eu tenho um tesouro dentro de mim. E mais tarde, nós vamos ver como que esse tesouro pode sair. Como eu posso expressar esse tesouro? Ó Senhor Jesus, o quinto aspecto é embaixador. O que é ser um embaixador? Ser um embaixador é ter o mais alto cargo de um país. Ele representa, ele tem o mais alto cargo de representar o seu país em outro país. Na realidade, o embaixador é um promotor de todas as coisas boas do seu país. O que ele representa? Ele representa todas as coisas positivas, todas as coisas boas de seu país. E esse embaixador, ele não está ali representando a sua vontade, o desejo do seu coração, o que ele acha, o que ele pensa e o que ele sabe. Não, irmãos. O embaixador, ele representa uma autoridade superior. Ele representa o seu presidente. Isso é a função do embaixador. Você é um embaixador. Nós somos embaixadores, não de homens, não de um presidente, não de um governador, um prefeito, mas nós somos embaixadores de Cristo. Ó Senhor Jesus, queria ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Ó Senhor Jesus, de sorte, então, está lendo, irmãos? Abriu sua Bíblia? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus o exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Hoje a nossa maior função é reconciliar o homem com Deus. Essa é a maior função do ministro da nova aliança, do embaixador, desse aspecto de embaixador, é reconciliar o homem com Deus. Sexto aspecto, cooperador. Você é um cooperador com Deus? Você é um cooperador, irmãos, de Deus? Um cooperador é aquele que está mesclados, é aquele que conhece a vontade de Deus. É aquele que tem comunhão com Deus. É aquele que tem intimidade com Deus. É aquele que Deus revela o desejo do seu coração. E aí ele é um cooperador. Cooperador é aquele que leva a vontade de Deus adiante. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Senhor Jesus, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Outro aspecto, irmãos, é a virgem. Aos olhos de Deus, irmãos, homem e mulher,
aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus, eu e você, homem e mulher, é considerado como uma virgem. Por que como uma virgem? Uma virgem, ela não olha para duas pessoas. Uma virgem que está sendo desposada, ela não olha para outra pessoa. Ela só tem olho para o seu amado. Ela só tem olhos para uma pessoa. Para aquele que a desposou. Aos olhos de Deus, nós somos todas virgem, sendo preparados, adornados, para que nós possamos ser desposados pelo nosso amado Senhor. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 11. Deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 2, fala assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura. Essa virgem também ela é pura. Ela não tem mistura. Como virgem pura, há um só esposo que é Cristo. Nós estamos sendo preparados, irmãos, como essa virgem pura. Há um só esposo que é Cristo. Aleluia! Ó Senhor Jesus! O 8º aspecto é templo. O que é um templo? No Velho Testamento, Deus habitava no templo físico. Deus habitava no templo físico. Lá tem a experiência do rei Davi. Ele viu isso. Que ele habitava naquele palácio maravilhoso. Mas enquanto o Senhor, quantas coisas de Deus estava lá, estava jogada. Mas ele quis edificar uma casa para Deus. E aí ele falou que ele não descansaria enquanto não edificasse uma casa para Deus. Isso está no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, irmãos, Deus não habita em casa feita por mão humana. Mas eu e você, nós somos morada de Deus. Nós somos morada, templo do Espírito Santo. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Não sabeis, o versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você sabe que você é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você, irmãos, irmãs, jovens, adolescentes? O Espírito de Deus habita em vós. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos. Esse foi os últimos 8 aspectos de uma pessoa no Espírito, de um ministro da nova aliança. Agora nós vamos entrar rapidamente nos últimos 2 aspectos de tal pessoa, que é os que amam a igreja e os que provam de Cristo. Irmãos, irmãs, não tem, no coração de Deus, não tem nada mais superior do que a igreja.
O que mais Deus ama, irmãos, o que está dentro do sentimento de Deus é a igreja. Deus ama a igreja. O que Deus almeja é a igreja. Eu quero ler com vocês Efésios. Abra sua Bíblia. Em Efésios capítulo 5, versículo 25. Vamos ler junto. Vamos ler juntos esse versículo. Se você está sentado, fique de pé. Eu convido vocês neste momento, fique de pé. Vamos ler esse versículo forte. Senhor Jesus, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O Senhor se entregou para a igreja. O Senhor deu sua vida por a igreja. Isso é amor, irmãos. Isso é amor. O amor de Deus, Ele dá. A expressão do amor de Deus é dar. Ele deu a vida. Ele deu sua vida pela igreja. E aqui, a igreja ela tem dois representantes, que é o homem e a mulher. É o casamento. Irmãos, irmãs casadas, irmãos casados. Por que o casamento está sendo tão bombardeado por Satanás? Porque o seu casamento, irmão, o seu casamento, irmã, ele representa Cristo e a igreja. O casamento, a união de um homem com a mulher, é uma união que representa Cristo e a igreja. Por que hoje Satanás usa os meios para levar o homem e a mulher ser, na verdade, inimigos? Porque ele quer atingir o plano de Deus. Ele quer atingir o plano de Deus. Eu queria, dentro dessa palavra, abrir um espaço e dar o meu testemunho. Irmãos, voltando assim, lá para quando o Senhor me capturou, antes disso, eu não queria saber de Deus, como eu falei. E ali, há 35 anos atrás, que eu conheci a minha esposa, graças a Deus. E ali, irmãos, eu conheci Lúcia, namorei com Lúcia 1 ano, e depois de 1 ano eu resolvi casar, e falei para mim mesmo, eu falei, eu não tinha compromisso com ninguém, irmãos, eu era uma pessoa, por isso que eu falei, eu era só a misericórdia de Deus. Então, eu falei, depois de 1 ano, resolvi casar. Falei, eu vou casar, se não der certo. Como é falado hoje também, vou casar, se não der certo, eu largo, pronto. Ela vai para a sua casa, eu volto para a minha. E isso eu fiz, irmãos, eu casei. Mas naquela época eu dei 5 dias, se 5 dias se não der certo eu largo, mas nos 5 dias eu aceitei o Senhor, eu casei dia 30 de dezembro de 86, e dia 31 eu aceitei o Senhor, e aqueles 5 dias que eu falei que eu largava, eu comecei a ir para as reuniões da igreja, e ali, a primeira palavra, irmãos, que eu ouvi foi sobre o casamento. Voltando só um pouquinho. Quando eu fui casar, a pessoa que celebrou o meu casamento, assim como costume, eles falou o versículo de Gênesis para mim. Como uma religião, como costume que falava em todos os casamentos, que falam até hoje. Eis que o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher,
e os dois se tornarão uma só carne. E ali para mim falou. Primeiras palavras faladas, aquilo não causou reação nenhuma. Mas, irmãos, nesta primeira reunião, o que eu ouvi foi falar sobre o casamento. O que é o casamento para Deus? E o primeiro versículo que o irmão leu foi esse mesmo versículo. Eis que deixará o homem pai e mãe, e os dois se tornarão uma só carne. Irmãos, abriu meus olhos. E ali eu vi o que é o casamento para Deus. O que é o casamento para Deus? Deus valoriza o casamento. Para não prolongar muito, o irmão também ali leu Efésios, capítulo 5, que fala assim, capítulo 5, versículo 31. O mesmo versículo lá de Gênesis. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Olha esse versículo lá de Gênesis. Olha o que fala no versículo 32. Grande é este mistério. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Olha, irmãos, irmãs, a partir desse dia que eu ouvi essa palavra, eu passei a dar valor no meu casamento. Porque eu vi o desejo do coração de Deus, Senhor Jesus. Então, irmãos, o casamento é uma representativa de Deus, é uma representação de Deus. O seu casamento, irmão, o seu casamento, irmã, ele representa Cristo e a igreja. Que possamos ver isso. E Deus amou a igreja. Esse amor de Deus tem alguns adjetivos. O amor de Deus, ele cuida, ele protege, ele alimenta, ele guarda e principalmente ele dá, se possível, ele dá a sua, o marido, se possível, ele precisa dar até a sua própria vida. A função do marido, dentro do plano de Deus, não é marido, amai. Me perdoe, irmãos. A função do marido não é, aqui não está falando assim, marido, manda na sua mulher, ordena a sua mulher. Não, irmãos, aqui está falando, maridos, amai a vossa esposa. Amar dentro desse amor, e esse amor não é um amor humano que passa. O amor humano, irmãos, pode demorar alguns anos, mas esse amor humano passa. Mas o amor de Deus, ele é eterno, ele permanece. E dentro desse amor de Deus tem esses adjetivos. Cuida. Você cuida da sua esposa? Você protege a sua esposa? Você guarda a sua esposa? E principalmente você está disposto a dar sua vida por sua esposa? Isso é o desejo do coração de Deus. Isso é o desejo do coração de Deus, irmãos. Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, voltando aqui, muitos cristãos, eles falam que nós não devemos valorizar tanto a igreja. Porque nós corremos o risco de valorizar tanto a igreja que corremos o risco de colocar a igreja acima de Cristo. De até mesmo fazer da igreja um ídolo.
Irmãos e irmãs, se você ama a igreja, se você ama a Cristo, se você viu o que é o corpo de Cristo, você vai passar mais, irmãos, amar mais a igreja. Amar mais a igreja. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a igreja não está, não é para o futuro, não é algo lá para o futuro. A igreja também não está lá nas regiões celestiais. A igreja, irmãos, a igreja, ela não é invisível, não é abstrata, mas a igreja, ela é prática, ela é visível, ela é palpável. A igreja não é quatro paredes. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. A igreja, irmãos, não está meramente nos lugares celestiais. Mas a igreja, ela está exatamente onde você está agora. Eu queria ler com vocês, agora, irmãos, com bastante fome. Leia 1 Coríntios, 2 Coríntios, me perdoe, capítulo 1, versículo 1. Vai nos deixar tão claro. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, a igreja de Deus. Repita comigo. A igreja de Deus. É de quem é a igreja, irmãos? A igreja não é de Apolo. A igreja não é de Paulo. Não é de Pedro. Não é de William. Não é de César. Não é de Gerson. A igreja é de Deus. Fala aí para os irmãos. Libere o seu espírito. Fala essa palavra. A igreja é de Deus. A igreja é de Deus. A igreja de Deus que está nas regiões celestiais, irmãos. Aqui está falando a igreja de Deus que está nas regiões celestiais. A igreja de Deus que está nos lugares invisíveis. É isso que está falando aqui? Aqui está falando a igreja de Deus que está em Corinto. Corinto, irmãos, é uma cidade. E a igreja de Deus que está em Corinto. Mude essa palavra de Corinto para a cidade onde você se encontra agora. Eu vou mudar aqui para a igreja de Corinto, para a igreja em conquista, porque nesse momento eu estou em conquista. A igreja de Deus que está em conquista. Fala para você, onde você está agora? Na cidade que você encontra. Fala isso. Mude essa carta, essa frase. A igreja de Deus que está onde você se encontra. Na cidade que você está agora. Se Paulo tivesse escrevendo essa carta para você, escreveria para a cidade onde você se encontra. E onde você se encontra? Irmãos, continue o versículo. Que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Irmãos, essa palavra com, ela é inclusiva. Ela me inclui e te inclui. Eu fui incluído na igreja. Você foi incluído na igreja. Aquele irmão que às vezes você olha, aquele irmão foi incluído na igreja. Aquela irmã aquela irmã foi incluída na igreja. Onde você está? Onde você se encontra?
Neste momento eu quero abrir um parêntese, agradecer os irmãos da nossa região. Aproveitar também, dê um like. Ó, dá um joinha. Aperta o sininho ali para você receber todas as mensagens atualizadas. Agradecemos também, irmãos, a igreja em Tapetinga, a igreja em Poções, a igreja em També, a igreja em Caetité, a igreja em Itabuna, que sempre está nos ouvindo, a igreja em Nova Canaã, ó Senhor Jesus, e as demais igrejas. Essa carta foi escrita para a igreja onde você se encontra neste momento. Ó Senhor Jesus. Vamos adiantar, irmãos. Ó Senhor Jesus. Paulo foi alguém que desfrutava, que viu a igreja, que desfrutou da igreja. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Paulo foi um padrão para nós. Ele é alguém que realmente amava a igreja, irmãos. A igreja em Corinto, eles falavam mal de Paulo. Ele chegou em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 16. Eles falaram que Paulo era astuto, que Paulo enviou Tito para fazer a coleta dos bens destinados para os irmãos pobres daquela época, para benefício dele. Irmãos, Paulo, ele ficou assim, sentido com aquela situação. Mas Paulo, ele não ficou magoado. Por quê? Porque Paulo amava os irmãos, amava a igreja. Paulo viu o que era a igreja para Deus. É como uma mãe. Uma mãe e o filho, às vezes, fala coisas e ela fica sentida. Mas ela não fala para aquele filho, a partir de hoje você não é mais meu filho. Nunca fala, irmãos. Por quê? Porque é filho. Paulo viu isso, irmãos. Senhor Jesus. Eu queria ler com vocês isso aí. 2 Coríntios 12, 16. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos? Pois seja assim. Pois seja assim. Eu não fui, Senhor Jesus. Pois seja assim. Eu não vos fui pesado, porém sendo astuto, vos prendi com dolo. Entendeu, irmãos? Mas eu só para adiantar, depois você leia esse capítulo, do versículo 14 até o 18, por causa do adiantar das horas. Eles falaram que Paulo era astuto. Se um irmão, onde você se reúne, te chamar de astuto, qual seria a sua reação? Você sairia da igreja? Você deixaria de reunir por causa disso, irmãos? Irmãs, eu lhes falo, se você tem esse sentimento, se alguém está te tratando mal, ou não está te valorizando, se você tem esse sentimento, vá diante do Senhor. Porque se você tem esse sentimento, você ainda não viu a igreja. Você não viu o que é a expressão do corpo de Cristo. Vê, irmãos?
Se os irmãos estão te tratando mal, permaneça na igreja. Se os irmãos estão te tratando bem, permaneça na igreja. Se os irmãos não te valorizam, permaneça na igreja. Você ganhou essa visão? O que é a igreja? Então você não vai se importar como os irmãos te tratam, se bem ou mal. Em 1942, o irmão Otmani, ele passou por uma experiência que todos os irmãos, quase todos os irmãos na localidade onde ele se reunia, voltaram contra ele e começaram a falar mal dele, menosprezar ele. E aí, dentro daquele grupo de irmãos, tinha outro grupo que não falaram nada e tal. E aí veio para ele e falou: ô irmão, você precisa deixar procura outro grupo para você reunir. Procura outro grupo. Os irmãos estão fazendo isso com você. Então procura outro grupo. Irmão, sabe qual a resposta? Qual foi a resposta do irmão para esse grupo? Ele chegou para o grupo e falou que os irmãos não tratando ele tão bem, eles continuam sendo a igreja. Os irmãos tratando ele mal, eles ainda eram a igreja. Esse também é o seu sentimento, irmãos? Você pode estar passando por a mesma situação. Você viu a igreja? Se você viu a igreja, nada vai te tirar. Nada vai te tirar da igreja. Se você ganhou essa revelação, que o lugar onde você está é a igreja, você reúne ali como a igreja, nada vai te tirar. Vai diante do Senhor. Certa época, o irmão deixou de reunir. E aí um grupo de irmãos foi até aquele irmão perguntar por que ele não foi mais às reuniões. Aí ele respondeu: porque um irmão me tratou mal, me falou mal, me tratou mal. E ali eu saí e não voltei, eu fiquei muito magoado. Isso, irmão, é uma prova de uma pessoa que não viu a igreja. Ó Senhor Jesus. Jesus, irmãos, é o Senhor. Então, para adiantar, eu queria ler com vocês versículo 12, capítulo 12, que ali fala que Paulo, ele também preocupava, ele deu a vida por a igreja, ele se preocupava com a igreja. Paulo, ele gastava e deixava-se ser gastado pela igreja. Essa palavra gastar, irmãos, significa ele gastava tudo que ele tinha em prol da igreja. Tudo que ele tinha materialmente, ele era para a igreja. E ser gastado, ele dava a sua vida pela igreja. Ele dava a sua vida, ele deu sua vida para a igreja. Ele passou por vários sofrimentos, por tribulações, por causa da igreja. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então vamos adiantar. Esse foi o primeiro, um dos 10º aspectos que amam a igreja. Agora, os que provam de Cristo. Rapidamente, eu queria ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 5, versículo 2 a 5. 2 Coríntios, capítulo 2, 12, versículo 2 e 5. Por favor, vamos ler. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo.
E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que vieram alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Porque, no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasses entristecidos, mas para que conhecesses o amor que vos consagro em grande medida. Oh, Senhor Jesus! Então, irmãos, nós precisamos provar de Cristo. Nós precisamos tocar em Deus. Como falamos, se você não toca em Deus, se você não prova de Cristo, como você vai amar a igreja? Aqueles que amam a igreja são aqueles que tocam em Cristo, são aqueles que desfrutam de Cristo. Oh, Senhor Jesus, você precisa tocar em Deus. Nós precisamos desfrutar de Deus. Paulo, irmãos, ele foi arrebatado ao terceiro céu. E lá ele teve, a Bíblia fala que ele teve visões e revelações. O que é visão? O que é visão, irmão? Visão é você ver algo que você nunca tinha visto. Paulo foi levado ao terceiro céu. Paulo foi levado àquele lugar que homem nenhum tinha ido. Até aquele momento não tinha ido. Mas Paulo foi e ele teve visão e revelação. Visão é aquilo que você viu. O que Paulo viu? O que Paulo viu ali? Paulo viu que a igreja era de Deus. Irmãos, a igreja era de Deus. Quem viu isso aí foi Paulo. Paulo viu que a igreja era de Deus. A igreja não era de uma organização. A igreja não é a igreja é de Deus. E ele teve revelação. Revelação, irmãos, é como você tirar o véu, você vê, você viu o que estava ali. O que Paulo viu quando foi tirado aquele véu? Ele ganhou aquela revelação de que todos os cristãos neotestamentários são herdeiros de Deus. Entre várias revelações, ele viu a igreja. Ele viu que todo aquele que recebeu o Senhor Jesus faz parte da igreja. Oh, Senhor Jesus. E a partir daí ele começou a provar de Cristo. Em todas as suas situações. Se você está passando por sofrimento, prova de Cristo. Olha o que fala nesse versículo seguinte, que eu não vou ler para vocês por causa do tempo. Ele ganhou essa revelação, essas visões, e aí, em seguida, o Senhor colocou na carne de Paulo espinhos. Esses espinhos, irmãos, é sofrimento. Sofrimento. Quando Paulo ganhou essas revelações, para que ele não se ensoberbecesse, foi dado um espinho. E Paulo, irmãos, pediu ao Senhor que tirasse esse espinho. Por 3 vezes ele pediu ao Senhor, mas o Senhor falou para ele: minha graça te basta. Irmãos e irmãs, quando você estiver passando ou você está passando por sofrimento, não peça ao Senhor para tirar, mas peça a graça de Deus. Que o Senhor vos abençoe, irmãos. Ó Senhor Jesus. Eu ainda falei para os irmãos que estão servindo aqui, que eu ia compartilhar um pouco sobre algo que eu li. Esse aqui eu ainda falei um pouco para vocês, que fala do casamento, investir ou desistir. Isso aqui é maravilhoso. Eu aconselho vocês a ler esse livro. Ele está disponível. Se vocês quiserem, entre em contato com os irmãos aqui, que eles vão passar para vocês. E também o fim.
Você está preparado para o fim? Você, irmãos e irmãs, está preparado? Amigos, você está preparado para o fim? Leia esse livro, vai te ajudar muito. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, eu queria terminar com uma oração. Queria orar por você. Eu posso orar por você? Eu quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui até esse horário. Abençoe os irmãos, abençoe as irmãs. Proteja os irmãos de todo mal. Leve os irmãos a te tocar. Leve os irmãos a te desfrutar. Leve os irmãos a verem o desejo do seu coração. Também te peço neste momento por aqueles amados amigos que nos ouviram. Ó Senhor, abençoa-os, que eles possam, Senhor, ganhar a vida de Deus, que eles possam ver que a igreja não é um lugar físico, que a igreja é um lugar espiritual. Ó Senhor, abençoe cada um dos nossos ouvintes. Guarda também todos os irmãos. Senhor Jesus, também te agradeço pelos irmãos que estão servindo aqui, que eles possam ganhar mais de Cristo. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Fique em paz, irmãos. Que o Senhor seja com cada um de vocês. Jesus é o Senhor. Irmãos, obrigado pelas orações dos santos. Eu fiquei 5 dias no hospital. Eu experimentei realmente a morte, mas agora eu estou bem. Eu estou em casa e estou aqui para agradecer as orações dos santos. Jesus é o nosso Senhor. Bem, irmãos, Jesus é o Senhor. Estamos na quarentena, mas graças ao Senhor, nós estamos sendo supridos pela palavra de Deus através dos ministros da nova aliança. Jesus é o Senhor. Amém. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Irmãos, estamos sentindo muita falta de vocês. Jesus é o Senhor. Amém. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com uma família para gravar um vídeo muito divertido que a gente está com muita saudade. Estamos mesmo, irmãos, com muitas saudades de todos vocês. Vocês estão no nosso coração. Sim, muita saudade não só de vocês, mas também do estar junto, das reuniões, dos louvores, de tudo. Sim, a gente está com muita saudade mesmo. E nesse período todo de isolamento, cada família tem provado o cuidado amoroso do Senhor, não é verdade? E com a nossa família não tem sido diferente. Estamos todos sobre a mão direita do Senhor, o que nos deixa consolados, encorajados. E de alguma forma também esse período é uma oportunidade de todos nós aprofundarmos em conhecer e amar o Senhor de um modo muito singular, não é mesmo? E a gente deixa aqui essa mensagem de carinho, de encorajamento a todas as famílias da Igreja em Vitória da Conquista. Amamos vocês. Tchau, irmãos. Tchau. Amamos vocês. Dia que vier, em
glória.